E aí galera do FPV, beleza? Abner aqui do canal FPV Brasil e hoje eu vou fazer aqui o review do sistema, do novo sistema Avatar da Walksnail. Vamos lá? Bem galera, eu fiz aí, no meu último vídeo eu fiz aqui um rápido unboxing do Fat Shark Dominator HD Avatar, que roda aí o novo sistema, o sistema digital da Walksnail, que é um sistema muito parecido com o sistema digital da DJI. Contudo, tem algumas diferenças aí. Primeiro, no momento, existem duas opções para os óculos. Esse aqui é o da Fat Shark, o Dominator, e também a Walksnail, que é uma empresa da Caddx. Eles também estão lançando uns óculos aí muito parecidos com esse, em termos do hardware aqui é exatamente igual. A versão do Walksnail ela é preta, toda preta, e esse aqui da Fat Shark tem esse branco aqui com um cinza aqui. Como eu falei no vídeo de unboxing, esses óculos eles não vêm com as antenas e não vêm com a bateria. Então isso aí é uma coisa que a gente tem que comprar adicional aos óculos, né? As antenas aqui elas são as mesmas que a gente usa aí nos óculos da DJI. Então se você já tem um óculos da DJI, você pode usar as antenas, que é no meu caso aqui, eu estou usando duas antenas da DJI e duas antenas da True AC. Em termos de transmissor de vídeo, VTX, a gente tem duas opções, ambas da Walksnail, o Avatar Nano e o Avatar Micro. Esses dois transmissores são exatamente iguais em termos de especificações, contudo, a câmera é bem menor que o outro. Então, por exemplo, esse aqui é a câmera Micro, né? Como a gente pode ver aqui, muito pequena. E esse aqui é a versão normal, a versão Micro. Só para a gente ter uma ideia de tamanho, esse aqui, o Micro, o tamanho dele é 19 por 19. E o Nano, ele é 14 por 14. Então, se a gente tentar colocar aqui os dois juntos, a gente vê que o Nano é muito menor aí do que o Micro. Então, esse aqui ele usa a câmera, o tamanho dela é similar do tamanho da câmera da DJI que a gente vê, e esse aqui é similar aí ao tamanho da Nebula Pro Nano que a gente vê. O transmissor em si, ele é exatamente do mesmo tamanho, né, nas duas versões, né, e ele é um pouquinho maior do que o Caddx Vista, por exemplo, e um pouquinho mais fino também, mais baixo, digamos assim, e ele tem aqui duas antenas. Ele já vem com a antena, já vem com a câmera e com o transmissor. No momento, essas duas versões aqui, eles não têm a opção de colocar um cartão SD, então não tem entrada para cartão SD, como a gente vê, por exemplo, na DJI Unit. Contudo, eles têm memória interna de 8 GB, então a gente consegue gravar diretamente neles, contudo só 8 GB, o que aí é bastante pequeno, o que não vai dar aí para a gente gravar muita coisa, mas obviamente a gente pode gravar nos óculos também, só que a resolução, quando a gente grava diretamente na unidade aqui, é melhor do que a que a gente grava nos óculos. Para testar aí, eu coloquei a unidade aqui Micro no meu drone aqui, no Marmot, e a Micro eu estou colocando aqui no na asa voadora aí da Zold, o Dart XL. Então agora eu vou voar um pouquinho para a gente ver a qualidade da imagem.
Bem, galera, como vocês viram aí, a qualidade, quando funciona, é espetacular, né? Ele grava diretamente em 1080p, né? Então, alta definição, full, o que é muito legal. A DJI, por exemplo, eles gravam em 720p, o que não é tão bom. É muito difícil a gente conseguir notar a diferença, para ser sincero, entre 720 e 1080, quando a gente está voando, mas a qualidade aí é um pouquinho melhor. Em termos de hardware, eu acho esses óculos aqui, o novo sistema, espetacular. Eles são muito menores aí do que, por exemplo, o da DJI. Ele se assimila aí em termos de formato a um óculos analógico, né? A gente consegue colocar 4 antenas, a gente consegue ajustar aqui o grau, se você precisa aí usar óculos de grau, a gente consegue regular isso. Como eu falei aí no unboxing vídeo, ele grava diretamente aqui, né? O cartão SD a gente coloca aqui dentro, né? O que é uma coisa que eu particularmente não gosto muito, mas tudo bem, né? Eu preferiria que se fosse aqui fora, mas tudo bem. Em termos de hardware, a unidade aqui, a transmissora de vídeo, é muito boa. Eu gostei muito. Ele tem um formato aqui, os parafusos é um pouquinho não comum aí, ou incomum, que ele tem um formato aqui de 25 por 25. Geralmente a gente vê 20 por 20 ou 30 por 30. Então eles fizeram aí no meio. O que diz aí, o que na realidade vai representar que nem todos os drones eles vão ter aí, no momento, os frames, eles não vão ter aqui entrada 25 por 25, como esse aqui, por exemplo, ele tem 25 por 25 ou 30, ele tem 20 por 20 ou 30 por 30. Então, no meu caso aqui, não sei se a gente vai conseguir ver bem, eu tive que prender o transmissor aqui usando uma fita de dois lados, né? Uma double side. O que não é muito problema, tá super seguro aí, e eu tenho certeza aí que no futuro breve os fabricantes vão começar a desenvolver os frames com os três tamanhos, né? 20, 25 e 30 por 30. A única coisa que no vídeo transmissor que eu particularmente não gostei e na minha opinião é muito ruim, é que ao invés deles terem uma entrada USB aqui, USB-C ou USB normal, seja lá o que for, eles têm um formato aqui proprietário, o que faz com que a gente precise do cabo que vem incluído aqui nele para a gente poder configurar ele no computador, para a gente conectar ele no computador. Então, se a gente quiser fazer aí um software update ou alguma coisa do tipo, a gente precisa desse cabinho específico deles para conseguir conectar no computador, o que é muito ruim, porque ontem eu vim aqui pronto para voar, contudo a unidade precisava de um upgrade, de um update do firmware, e eu tinha esquecido o cabinho em casa, então eu não pude fazer, não pude voar, tive que voltar em casa para pegar o cabo, enquanto o USB aí eu tenho vários cabos de USB, USB-C, micro e tudo mais. Então isso é uma coisa aí que particularmente eu preferiria que eles tivessem colocado USB ao invés desse formato proprietário, mas também não é alguma coisa que a gente vai usar toda hora, simplesmente quando a gente precisar fazer uma atualização do firmware. Então não é assim o fim do mundo, mas é uma coisinha aí meio negativa, digamos assim. Em termos de firmware, isso aí é o que está no momento deixando muito a desejar nesse sistema. Na minha opinião, eles ainda estão na fase aí de beta em termos de firmware. Tem muito bug, muitos problemas, o que impede aí que a gente voe com esse sistema aí adequadamente. Então, por exemplo, quando a gente está voando, a imagem não dá um sinal que a gente está perdendo o sinal, né, a conexão. Então, por exemplo, no sistema DJI, a gente consegue começar a ver aí tudo ficar meio um pouquinho embaralhado, embaçado, e daí a gente vê que a gente está perdendo o sinal e a gente consegue voltar. Nesse sistema, no momento, a gente está indo, está muito bom, muito bom, muito bom. De repente, simplesmente a gente ou
o sistema trava, então a gente não tem nenhum sinal vindo e a imagem fica travada, a gente tem que voltar ou subir, tentar recuperar o sinal, né? Ou às vezes simplesmente a gente perde conexão, fica tudo preto e daí a gente tem que, né, desarmar o quad aí e pegar o drone em algum lugar porque o sinal não reconecta. Além disso, às vezes quando a gente liga o drone e ele conecta automaticamente, por algum motivo a qualidade, a resolução é horrível. Então ele, por algum motivo, ele cai para 3 megabits por segundo, né? Então uma qualidade muito, muito ruim. E daí se a gente, nos óculos, quando aí a gente muda de um canal para o outro, daí ele volta para 25, né? Então tem algum bug aí, alguma coisa que a gente volta e meia, a gente tem que ficar trocando de canal para a gente conseguir ter aí a melhor resolução. E um outro problema que a gente tem é que às vezes a gente liga o drone e simplesmente a gente não tem nenhuma conexão com os óculos. Daí novamente a gente tem que trocar de canal, mudar do canal 1 para o canal 2, por exemplo, e daí a gente consegue ter o sinal de volta. Agora, o problema maior disso tudo é que isso às vezes acontece quando a gente está voando. Então, o que acontece? Às vezes a gente está voando e por algum motivo o sistema fica 3 megabits por segundo e daí a gente tem que trocar de canal, né, quando a gente está voando para a gente ter novamente aí os 25, ou às vezes a gente simplesmente perde o sinal e a menos que a gente mude o canal aqui nos óculos, a gente não consegue recuperar o sinal enquanto a gente está voando, né? Então isso aí é uma falha aí muito, muito grande. Eu particularmente não estou voando esse sistema porque eu simplesmente não confio, porque às vezes eu chego às vezes 10 metros, 20 metros, seja lá o que for, eu simplesmente perco o sinal e obviamente aí o drone cai. Então, por esse motivo, eu ainda estou voando o meu DJI como meu sistema principal. Eu voei bastante ele aqui, eu estou voando ele para testar, para ver os problemas, para ver, dar feedback aí para a galera como é que tá e tudo mais, mas para o meu drone do dia a dia, eu não uso esse sistema da Walksnail no momento por causa disso, né? A interface dele é muito boa, então muito fácil aí de navegar, muito parecido com o sistema da DJI, para ser sincero, né? Eles mudaram aí a cor, mudaram a orientação das opções, contudo, em termos de opções, é muito, muito parecido. Então eu que já tinha experiência com o sistema da DJI, eu consegui facilmente navegar no sistema da Walksnail sem problema nenhum. Contudo, o sistema ainda está muito cheio de bugs, como eu falei. Então, várias opções ainda não estão disponíveis. Por exemplo, a gente ainda não tem a opção de share, né? Tem uma opção nele que é parecida aí com Audience Mode no DJI, onde eu, se alguém estiver voando no mesmo sistema, eu consigo assistir usando os meus óculos aqui. Isso no momento não está funcionando. A opção aí de bitrate também não está funcionando, então quando a gente muda não acontece nada. Uma outra opção que não está funcionando é o formato da câmera, né? Se vai ser 16:9 ou 4:3. Quando a gente muda, isso ainda não está funcionando, né? A câmera permite que a gente mude, a câmera suporta esses dois formatos, contudo a gente ainda não consegue trocar essa opção por causa do software. Uma outra limitação aí que eu vi é que quando a gente vai fazer o bind, né? Quando a gente vai bindar uma nova unidade, um novo transmissor de vídeo, a gente tem que mudar os óculos para o canal 8 para a gente conseguir fazer o bind e depois a gente muda aí para outro canal, né? O canal 8 geralmente é o canal público, é o canal que geralmente os dispositivos ligam, né? Quando a gente liga, ele vai cair diretamente no 8 e depois a gente muda para o canal que a gente quer, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Ou seja, é para prevenir que se alguém estiver voando no canal 1 e eu de repente ligue meu óculos e não está configurado com nada, eu ainda não configurei para o 2, 3 nem nada, ele vai
padrão vai cair no canal 8. Então o que acontece é, digamos que eu fiz o bind aqui dessa unidade e daí agora eu mudei para o canal 1. Então meus óculos e essa unidade aqui estão aí no canal 1. Daí se eu quiser fazer o bind dessa outra unidade aqui, antes de eu conseguir fazer isso, eu vou ter que mudar os meus óculos novamente para o canal 8 manualmente. E daí eu faço o processo de bind e depois eu mudo ele novamente para o canal que eu quero, por exemplo, canal 1. Então aí um pouquinho aí chato isso, uma coisa aí não muito boa. Uma coisa super positiva desse sistema é que ele suporta OSD Canvas Mode, que é aí uma opção que permite o Betaflight a controlar totalmente as informações que a gente vê, né? O on-screen display, a informação que aparece na tela. Então a gente pode ter tudo quanto é opção. No sistema digital da DJI, a gente tem aí algumas limitações de quais componentes, quais opções a gente pode ver na tela. A gente não tem aí a disponibilidade de usar todas as opções. Contudo, com o Canvas Mode, isso é controlado diretamente pelo controlador de voo, pelo Flight Controller, pelo Betaflight. Então isso aí permite que a gente consiga aí ver o que a gente quiser. Então uma coisa que eu gosto bastante e que não tem disponível no DJI, por exemplo, é o horizonte artificial, aquela linha, né, que a gente vê assim na tela. Isso no sistema DJI a gente não consegue habilitar. Já nesse sistema aqui a gente consegue, então uma coisa super positiva. Lembrando que para isso funcionar a gente tem que habilitar o Canvas Mode no Betaflight. Contudo, a má notícia em relação a OSD, a informação que aparece na tela, é que esse sistema ainda não suporta o iNav. No momento, ele só suporta o Betaflight. Então, o Betaflight é o sistema que roda aí no controlador de voo, no Flight Controller. A maioria dos drones, aí, a maioria das pessoas usam Betaflight quando a gente está voando drone. Eu, particularmente, eu uso o iNav quando eu estou voando aviões ou se eu estiver voando asas voadoras, principalmente quando eles têm GPS. O iNav é muito melhor para isso do que o Betaflight. Então, na minha asa, por exemplo, aqui da Zold, eu estou usando o iNav e no momento eu não consigo ter nenhuma informação na tela, eu não consigo ver o OSD, então eu não consigo ver, por exemplo, o horizonte artificial ou a localização do drone, eu não consigo ver nada, nenhuma dessas informações nos óculos, o que é muito ruim aí. Contudo, isso aí é uma coisa que muito em breve acredito que o iNav vai suportar, porque como os óculos eles têm suporte ao Canvas Mode, eu acho aí que deve ser uma mudança fácil para a galera do iNav fazer aí para a gente ter o OSD no iNav. Uma outra coisa interessante é que esse vídeo transmissor, como a gente vê no DJI, ele vem com 6 fios. 4 deles é para transmissão de vídeo, né? Então a gente tem o positivo, né? A voltagem, a gente tem o negativo, a gente tem o transmissor e o receptor, porque esses carinha aqui também recebem e transmitem informação. Então esses 4 aí, né, que é geralmente o que a gente usa. Contudo, a gente vê 2 cabos sobrando, 2 cabos que no momento não servem para nada. Então isso aí me parece que no futuro talvez a Walksnail venha a lançar um transmissor, um rádio também. Então, no sistema DJI, por exemplo, esses 2 cabos restantes, eles são usados aí para a gente colocar no S-Bus, para a gente usar aí, por exemplo, o rádio da DJI, o rádio transmissor da DJI. Então, acredito aí que a Walksnail colocou esses 2 cabos aí, esses 2 fios adicionais, porque possivelmente eles vão lançar aí no futuro ou um radiotransmissor, ou eles vão usar aí o S-Bus para alguma configuração, alguma coisa. Mas no momento a gente tem 2 cabos aí que não são usados para nada. Então, galera, assim, o sistema é espetacular, o sistema é muito bom, um sistema que, na minha opinião, é melhor do que a DJI, né? Durante muitos anos aí a DJI foi
talvez a líder do mercado aí. A qualidade do DJI é muito, muito boa. É um sistema super estável no momento, né? Porque como já está aí há alguns anos no mercado, eles já corrigiram aí vários bugs e tudo mais. Então é um sistema super estável. O Walksnail Avatar é um sistema que, na minha opinião, em termos das especificações, é ainda melhor do que o sistema da DJI, ou seja, a resolução é melhor, o formato físico dele, na minha opinião, é mais atraente aí do que o da DJI, né? Ele é menor, parece aí mais moderno e tudo mais do que o sistema da DJI. Contudo, galera, o software, o firmware, ainda tem muito bug. Então, se você aí está procurando um sistema e quer alguma coisa para que você não vai ter dor de cabeça, que você vai usar e não vai ter problemas nenhum, basta voar, o DJI ainda é a melhor opção. Esse sistema realmente no momento, só mesmo se você tem um espírito aí de beta tester, de não se incomodar em de repente estar voando e perder o sinal do nada e ter que pousar e ficar mudando um pouquinho o sistema e ficar atualizando o firmware toda hora, porque obviamente eles vão a Walksnail vai estar lançando aí firmware a todo momento para tentar corrigir esses erros, né? Então, a menos que você tenha esse perfil, eu recomendo ainda aí esperar um pouquinho, né? Porque o sistema ainda não está pronto, galera. O hardware excelente, contudo o firmware quando eu comprei, eu já sabia, eu já tinha visto o review falando que tinha vários bugs. Eu falei, tudo bem, não me importa se eu não conseguir compartilhar o que eu estou vendo, não me importa se eu não conseguir trocar o bitrate, por exemplo, no momento. Então tem várias coisas aí que tudo bem. Contudo, não é só isso, realmente impacta aí quando a gente está voando, a gente simplesmente perde o sinal do nada, e não é uma questão que às vezes o sinal simplesmente para um pouquinho e volta, às vezes simplesmente a gente perde tudo e não tem como recuperar, ou seja, a gente vai ter que ir pegar o drone e tudo mais. Então, se você está ok com isso, beleza, mas no meu caso eu realmente não estou conseguindo voar. Por exemplo, hoje eu vim aqui voar porque não tem ninguém aqui no meu clube, como vocês podem ver aí. Então, quando tem gente, eu não vou com esse camarada, porque eu fico com medo aí de repente estar voando e passar por cima de alguém, de repente perder o sinal e acabar machucando alguém. Então, é assim tão ruim, né? Ao ponto de eu não tenho nenhuma confiança em voar com esse sistema no momento. Então, é uma coisa que no momento, hoje, eu não recomendo, né? Pelas questões do firmware, eu tenho certeza que em breve, possivelmente daqui a algumas semanas, o sistema vai estar bom para voar, talvez não com todos os bugs aí corrigidos, mas pelo menos com os mais sérios. Acredito aí que é questão de semanas até a gente conseguir resolver isso, ou eles conseguirem resolver isso. Contudo, hoje ainda não é uma opção. Então é isso, galera. Assim aí que eu tiver mais updates sobre esse sistema, assim que eles lançarem uma nova versão do firmware e as coisas melhorarem um pouquinho, eu vou fazer aqui um outro review para manter vocês atualizados, beleza? Um grande abraço, vamos dronar!